Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre como acalmar as tempestades da alma. Então a gente trouxe, além da Miriam dos Anjos, a nossa convidada é a palestrante aqui da Comunhão Espírita, trabalhadora aqui da Comunhão, Gínia Neiva. Tudo bom, Gínia? Bem-vinda. Tudo bem. Alegria no coração estarmos juntas. Acompanho vocês desde o primeiro até agora. Ai, que honra, né, Miriam? Não, e já gravamos com ela online, né, Gênia? Isso. Agora, presencialmente, aqui no Esse é o estúdio, vai ser terceiro. muito bom. Terceiro programa. Vez estarmos aqui. Mas Muito a bom. gente está conhecendo a Gínia pessoalmente Sim, agora, e ela sim, nos sim. conhecendo. Então, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, Gínia. Como nossa casa é grande, a gente está na mesma casa, mas estamos nos conhecendo agora. Exato. Comunhão, solo sagrado. Então, vamos conversar sobre esse tema, Gínia. Foi tema de uma palestra sua aqui na Comunhão, tá no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Mas você fala de uma forma muito interessante sobre como é essa tempestade interior, né? A mente com o corpo também, né? Porque o corpo reflete os nossos pensamentos, estão desarranjados. Muita gente está sentindo medo, muita gente está sentindo desesperança. Estamos vivendo um momento conturbado. As pessoas têm medo de sair às ruas, às vezes, têm medo das guerras, da fome, do desemprego. É tanta coisa acontecendo. Como é que a gente pode identificar, né? Se a gente está com esse coração agitado, essa mente em desalinho, e que reflexos isso pode ter também no nosso corpo? É interessante quando a gente dá palestra, Cristina e Miriam, as pessoas vêm fazer perguntas logo após, né? Às vezes eu desço do púlpito e tem alguém me esperando. E geralmente eu percebo esses questionamentos. Como eu acalmar minha mente? Como eu acalmo meus conflitos? Diante do que você está falando aí, como eu soluciono uma questão pessoal? A pessoa, ela se abre ali naquele questionamento. E as palestras que eu faço, eu busco essas perguntas nos bastidores que as pessoas me fazem e vejo que a oração, esse momento das tempestades da alma, que a alma está numa agitação, ou seja, o coração está agitado, a alma está agitada e não sabe o caminho, como sossegar, como acalmar, acalentar o ser espiritual, não só o pensamento do dia a dia. E a gente sempre orienta a oração, o primeiro passo. Então, hoje, as pessoas estão buscando lá fora e às vezes esquecendo de questionar dentro. O que é que eu quero? Por que isso está me acontecendo? Qual a resposta que Jesus me daria hoje? Agora, para a gente chegar, né, Miriam, nesse ponto da pessoa vir aqui, já notar que ela está com os pensamentos transtornados, que aquilo está causando um prejuízo para ela, e vir e perguntar para você, né? Quer dizer, ela está buscando uma ajuda. Isso já significa que ela tomou consciência, né? Que ela já está a um passo de entrar em contato com isso, com algo que transcende, né? Porque é uma criação, eu acho, de uma confiança. Porque eu tenho que fazer uma entrega, né? Porque eu não tenho controle sobre o que está acontecendo. Mas eu também acho que, né, nesse ponto que você falou, que há uma questão de uma consciência, né? Que deve existir algo a mais que eu preciso aprender para acalmar essa minha tempestade. Mas eu acho que o primeiro passo, talvez que faça a pessoa chegar, é estar tão perturbada que isso está incomodando a tal ponto que isso já não tem, como se a gente dissesse assim, basta, nossa, eu tenho que dar um jeito, não estou me aguentando desse jeito, né? Então, como é que você vê isso, Gínia, né? Talvez tenha esses dois perfis, aquele que chega já com essa consciência que a minha perturbação, eu preciso implementar minhas questões espirituais, ou porque, como é que eu tiro isso? Como é que eu tiro essa perturbação da minha alma? É interessante que muitos fazem literalmente essa pergunta, como eu me livrar do que eu estou passando, né? A gente vê que muita gente lê, tem conhecimento, mas não reflete sobre aquilo que está lendo. Assiste muitas palestras, muitos podcasts, né? Conversa muito, vai ao atendimento fraterno, faz um tratamento aqui na casa, mas a reflexão é que é importante. Às vezes eu confundo o ser com o estar. Eu sou um espírito, estou no corpo, e às vezes eu penso que eu sou o corpo.
Quando eu coloco acima do espírito que eu sou um corpo, como se fosse só isso, tudo vai me abalar. O que eu leio, o que eu ouço, o que eu vejo na televisão, o que eu leio nas notícias, porque hoje a gente tem muitos canais, né? Então, esses canais na internet, a gente está por dentro de tudo que está acontecendo no mundo. Mas, às vezes, eu não estou por dentro do que está acontecendo na minha vida íntima, né? Exato. O meu mundo íntimo está agitado. O coração, a alma, os pensamentos. E a alma, a nossa mente se alimenta de pensamentos, né? Ou seja, o espírito está ali também se erguendo ou tropeçando naquilo, nessa vida que eu estou vivendo, que eu estou confundindo. Mas para a gente entender isso tudo, eu preciso ser espírita? Não, é um mergulho, né? E esse mergulho, por isso que a gente fala de tempestades, de mergulho, de travessias, é muito importante trazer a palavra de Jesus. Quando Jesus traz a parábola, quando ele estava no barco em meio à tempestade. Estava tudo acontecendo, mas ele estava quietinho lá. Ele foi o primeiro a entrar no barco, a sossegar, e os discípulos lá conversando entre si, porque antes disso ele tinha feito um momento lá com as pessoas em frente na praia, e depois disso, quando começa a tempestade, todos se agitam e observa ele calmo. Como assim? Ele não vai ajudar? Aí Jesus, né, resumindo tudo, homens de pouca fé, né, eles vão lá, acorda Jesus. Então, é um momento de refletir nessa parábola, em que momento, né, que a minha alma agita mais? São as questões materiais, familiares, doenças. Eu preciso saber por quê. E esse porquê, né? É tão interessante porque... Por quê, né? Na vida, se a gente pensa que eu sou o corpo físico, Somente, né? Então, que a minha vida se resume nesse corpo que se expressa como Miriam, né? Então, tudo que se relaciona a questões materiais, porque eu estou olhando meu corpo físico, então é minha questão material, né? Tudo aquilo que vai me contrariar minhas expectativas, que vai contrariar meus sonhos, né? Meus desejos, serão fontes de perturbação. Porque se eu olho só a matéria, eu não aceito. Porque, de alguma forma, eu vou achar que eu tenho controle sobre as coisas, né? Então, a gente acaba sendo, assim, muito arrogante, muito presunçoso diante da vida, achando que a gente é um Deus, entre aspas, das circunstâncias, do que vai acontecer conosco, né? Mas quando vem a frustração, né? Aquela dor mais profunda, seja uma perda de qualquer, de um ente, uma perda de um emprego, uma perda, né, uma perda de saúde de um membro, né, de um membro do corpo por um acidente, isso faz com que a gente automaticamente leve um choque e mergulhe para dentro, né? Tipo, mas e aí, o que vai ser? E enquanto a gente não tem esse olhar, né? Porque todas as religiões dizem, né, que quando o corpo sucumbe, o corpo físico, algo depois acontece. Cada uma tem o seu cenário. Então, todos dizem a mesma coisa. Nós somos mais do que um corpo físico. Só que a gente não quer acreditar, né? A gente não quer aceitar, parece. A gente tem muita dificuldade de assimilar que eu estou numa experiência, né, na carne. Temporariamente humana. Pois é, e eu não controlo meus pensamentos, minha mente vaga, solta por aí. Como é que o pensamento ajuda nessa alma que está em tempestade? O pensamento, como diz André Luiz, é uma força criadora, né? A gente está sempre lendo isso nos livros. Mas a gente lê, mas aí vem a reflexão novamente. Para as pessoas que são muito racionais, refletir sobre a realidade, que uma mente positiva, pensamento positivo, pensamento é uma força criadora, é uma onda eletromagnética que cria o mundo que eu vivo, que cria hoje o mundo que eu quero viver amanhã. Às vezes a pessoa pergunta, pensar positivo resolve? Né? Às vezes as pessoas me perguntam isso, muito racional, pensar positivo resolve? Me dê uma experiência disso, algo palpável. Aí a gente já vê que a ciência hoje tem artigos científicos, tem um muito interessante de uma universidade americana com o título, né, traduzido, Quando Pensar Demais Adoece. Cara, interessantíssimo isso, né? Para as pessoas entenderem que hoje a ciência já está chegando. Quando o André Luiz escreve o livro Entre Dois Mundos, né? Lá em 1950, 1960, por aí,
já estava falando sobre isso, e com outras palavras. Então, o pensamento positivo de hoje, eu crio a realidade de amanhã. Isso vai me auxiliar. Mas se eu sou muito racional, eu penso mais no positivo, no negativo, que é palpável. Eu conheço mais da dor do que da alegria, então eu tenho a tendência de pensar mais na dor. E muitas outras questões do que a vida espiritual nos traz, que esse pensamento, né, com a gente vai trazer o centro de força coronário, né, já está sendo coronário, de coroa, está na cabeça, ele nos liga à espiritualidade. É por esse centro de força, que está aqui também no mental, envolve o mental, que eu me conecto com a espiritualidade maior. E através desse centro de força, eu distribuo essa energia para os outros centros, cardíaco, né? Próximo aqui nessa região do sentimento, e por aí vai. Não é nosso assunto também de hoje, né? Sim. Mas é nesse sentido, o pensamento conecta com a espiritualidade, me conecta com o espiritual. É a oração que faz também esse mergulho, né, através dela. Mas para isso eu preciso refletir sobre o que eu acredito, porque para fazer, só por fazer, não dá certo. Não, e a questão do pensamento, você falou em pensamento positivo, mas quando a gente tem muito olhar racional, né, muito para a questão material, quando fala pensamento positivo, né, posso imaginar que eu vou pensar alguma coisa que eu desejo, pensar que eu vou conseguir, isso vai acontecer. O pensamento positivo é uma energia positiva que nos conecta à espiritualidade maior que nos intui, que nos permite um estado de saúde melhor, que não necessariamente aquilo que eu desejo irá acontecer, né? Porque a gente, às vezes, desconecta os assuntos e a gente não consegue juntar, né? Então, na medida em que eu vou pensando positivo, estou aqui pensando também junto com vocês, né? Eu vou me conectando com essa espiritualidade, recebendo as intuições, vou fortalecendo o meu corpo físico com energias mais salutares, né? Não necessariamente aquilo que eu desejo, que eu estou pensando muito positivamente que eu vou conseguir, acontece. O que vai acontecer é aquilo que é necessário para o meu aprendizado, né? É o outro passo, né? Porque a gente é muito imediatista, né? Eu vou pensar positivo. Eu vou arrumar um emprego. Eu vou ficar saudável. Então, Pode acontecer? Pode, desde que você tenha esse merecimento, né? Existe até um Que vocês termo de acham? positividade tóxica. Sim. Já cunharam isso. É aquela Aham. pessoa que está sempre assim, como você descreveu. Isso. E ela não raciocina que, na verdade, a gente está, às vezes, vivendo uma vida sem controle, que tem algo superior a nós, que está conduzindo, e que a gente tem que trabalhar mais com o nosso sexto sentido, com as nossas emoções, com as nossas intuições, do que com aquele pensamento reto, que é isso que eu acho que você se referiu, né, Gínia? Que as pessoas veem, e se eu pensar positivo, dá certo? Porque tem um lance aí, o segredo, tem uma, né, uma literatura de autoajuda que fala sobre isso, mas já estão entendendo que, pera lá, tem algo um pouquinho anterior que faz com que eu tenha um estado de positividade. Em que eu tenho estado de esperança e que mesmo que eu esteja enfrentando uma tempestade por fora, eu posso tentar me acalmar por dentro, confiando que o melhor vai acontecer. E isso é muito difícil da gente adquirir, né? A gente aqui, eu digo que eu tenho esse conhecimento intelectual. As provas virão e eu vou ver como é que eu vou ter que sair do outro lado com esse conhecimento que eu adquiri, né, Gínia? E é importante vocês trazerem isso, meninas, porque às vezes a pessoa fala assim, essa positividade é tóxica. Ela é tóxica se você não quer... Por exemplo, se o mundo está um caos e você está falando assim, tá tudo bem. É uma fuga da realidade, né? E essa questão de ver o positivo como um mantra ou alguma coisa do que o marketing está vendendo hoje em dia, não, a gente está falando sobre espiritualidade. Porque o cérebro, por si, ele não sabe se aquilo aconteceu ou não. Se eu pensar em algo que der muito medo agora, em algo muito negativo, o cérebro manda essa informação para as células, porque as células escutam os nossos pensamentos. Ela tem um núcleo de energia. A gente está falando de espiritualidade ainda, né? Não é em ciência, não é em elétron, nem prótons. Não é o nosso assunto de hoje. Então, a gente está falando sobre espiritualidade, ela está recebendo. Então, eu começo a ter o quê? Sudorese, minhas mãos começam a suar. Quando qualquer um de nós, se você estiver aí nos vendo lembrar de algo que doeu,
que machucou, um acidente de carro, por exemplo, a perda de um ente querido. Aí essa informação vai para a corrente sanguínea. Suas células começam a mudar, né? A corrente sanguínea começa a mudar a pressão arterial. A sua respiração muda. Transpira as mãos, transpira o corpo. Acelera batimento. Batimentos, ou entra no estresse. Então, é nesse sentido aí. Se você começar a pensar negativo, você pesca outro pensamento e vai. E aí, onde a tempestade, ela aumenta. E você perde o controle do seu barco, que é você, da sua vida. E muitos irmãos desencarnam assim. Pra gente que é espírita, a gente sabe que não é segredo. A todo momento chega alguém na casa espírita pedindo ajuda por alguém que estava vivendo essas agitações na alma, agitações no coração, na mente. E tem as desesperanças também, né? Por exemplo, a pessoa que chega aqui e não quer mais viver, né? E ela externa isso. Você é atendente fraterna, você recebe pessoas, né, nessa condição, e muita gente pode estar nos ouvindo, muitas vezes pensa nisso. Puxa, mas tem o que fazer nesse mundo? Eu tenho tantos problemas, eu vivo tanta situação difícil, eu perdi um filho, eu perdi minha saúde, eu perdi meu trabalho, minha condição, o que tem para eu viver? Então, esta mente, ela está extremamente agitada e sem encontrar uma solução, né? Sem poder acreditar que tem uma saída, né? O que você acha, Gina? Isso é importante porque, às vezes, a pessoa chega falando assim, eu quero fugir da vida. Eu quero sumir, porque ela não consegue expressar que ela quer se matar. E a gente já entende isso e já coloca para a pessoa, da vida jamais fugiremos, assim como os espíritos nos orientam, né? Os benfeitores espirituais vêm dizer isso, mas se a pessoa ela é muito racional, o intelecto dela que é ativo e essa parte emocional do autoconhecimento também, ela não tem essa propriedade, ela está sempre querendo fugir. Quando a gente atende uma pessoa nesse estado, já que estamos numa casa espírita, ela passa por um tratamento desobsessivo, o tratamento do passe magnético, para trabalhar as energias, os campos, o campo mental, os núcleos, né, os chakras, que é mais comum falado, para justamente mudar aquele tipo de pensamento. Mas a gente também pede para que ela mude o estilo de ver a vida. Porque às vezes a sua intenção está boa de ajudar um filho, mas ele não quer ajuda. A sua intenção está boa de melhorar de vida, mas você sozinho não está conseguindo. Só que a direção está errada. Eu quero sumir, eu não dou conta. São essas frases que eles chegam falando. Eu não dou conta, eu quero fugir, eu quero sumir, e essa realidade não é a que eu quero. E sempre que a gente vai trabalhar essas emoções no espiritual também, na sala André Luiz, por exemplo, que é uma sala de tratamento integral aqui, para aqueles que já conhecem a comunhão no físico, a pessoa chega com chakras, os centros de forças desalinhados. A gente vê também a cor dessa energia que a pessoa vibra. A gente sente nela os pontos que estão ali necessitados. Quando a gente vai conversar com ela, tudo está no emocional. E tudo começou por um pensamento, uma emoção em desalinho que ela foi alimentando. Aquele pensamento foi crescendo e ela foi absorvendo como uma realidade. E às vezes nem aconteceu. Tem coisas que a pessoa está sofrendo que nunca aconteceu na vida dela, mas ela sofre como real. Aí vem as neuroses, que já é outro campo, né? Já é outro campo de estudo. Nós estávamos falando agora há pouco também, né, dos pensamentos positivos, e fico me lembrando que muitas vezes faz-se uma associação que o pensamento está no cérebro, né? Num olhar mais materialista, né? E a gente sabe que, na verdade, o cérebro é apenas, né, um órgão físico que expressa esses pensamentos, porque os pensamentos são de origem espiritual, são de origem da alma. E é tão interessante essa questão do pensamento, porque à medida, já que esses pensamentos podem me levar, conforme a minha conduta, às tempestades, né, as nossas tempestades interiores, ela também, esse meu estado de alma, se reflete também no meu corpo físico, né? Será que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Gínia? Adoecimentos, né, Miriam? E muitas pessoas, por falta de conhecimento, às vezes reflexão, pensa, né? A parte cerebral.
A mente acompanha o espírito, tá? Então, os pensamentos, nosso corpo físico é uma cópia do corpo espiritual, que nós chamamos na doutrina espírita perispírito. Então, o que eu faço deste corpo de carne reflete no perispírito. Os meus pensamentos, as minhas emoções, o que eu me maltrato psicologicamente, vamos dizer assim, isso também reflete no corpo espiritual. Então, a mão de via dupla, né? Aquilo que a gente está fazendo por físico reflete no espiritual e vice-versa. E muitos irmãos, por desconhecerem, às vezes pensam que estão doentes devido a essa troca de energia entre os corpos, né? Entre a mente, espírito, corpo, né? Perispírito. É interessante que a medicação sempre será válida, uma vez que você está ansioso, está necessitado, não consegue se reequilibrar sozinho, já identificou. Se o corpo adoeceu, precisa de medicamento. Se o espírito está doente, precisa de tratamento espiritual. Isso é claro para a ciência e para a doutrina espírita, né? A gente já vê a medicina indicando para o ser trabalhar a espiritualidade, a sua religiosidade. Cada vez mais a gente vê sobre Até isso. nas escolas de medicina já tem, né, uma cadeira, né, que vai falar sobre espiritualidade. Eu acho isso fantástico. O mundo está evoluindo. Humanizando, né? Humanizando, né? E isso é interessante porque é desses pensamentos, dessa forma de ver a vida, de viver, que o corpo vai adoecendo da forma espiritual, pelas obsessões. E aí a gente busca, se é obsessão, eu preciso buscar uma casa espírita para trabalhar essas energias, esses centros de forças, esse tipo de pensamento que é doentio, porque ele torna-se repetitivo. Aí André Luiz e Filomeno de Miranda vão chamar da monoideia, aquela ideia repetitiva que você acorda, abre os olhos, olha para o teto, ela já chegou primeiro. Você vai dormir e aquela mesma ideia está lá. E essa ideia geralmente é negativa, é de preocupação, tá? É de questão que você está preocupado com o que você é, com a sua persona de hoje. Às vezes a gente pode trazer de vidas passadas essas preocupações. Tem pessoas que têm tudo, mas vivem na escassez. O pensamento dela está voltado para uma vida passada. Às vezes a pessoa não está nada acontecendo na vida dela. Ela já está ali hipocondríaca, pensando em doença, pensando que vai acontecer tudo negativo com ela. É nesse sentido que a gente traz dessas tempestades, que elas vão e vêm, igual os ciclos da nossa vida, os ciclos da natureza. Agora, permanecer nela é que é perigoso. A gente tem um passado de muita falta, né? Tivemos falta de carinho, de amor, né? De atenção, tivemos falta de saúde, tivemos muita violência. E a gente traz isso para essa vida e não percebemos que adotamos padrões mentais que podem não estar conectados com a nossa vida atual. E a gente não faz a reflexão, pera lá, eu tô com esse medo de perder emprego aqui, mas eu estou capacitada, eu estou num bom emprego, eu não vou perder nada, mas eu vivo na falta e no medo de que eu vou perder aquilo, né? Às vezes com questão na família, né? Eu acho que tenho medo que meu filho vá para a vida. São tantas coisas, né? Entre pais e filhos, entre cônjuges. E a gente não percebe que nós vamos criando essas historinhas na nossa mente que são altamente prejudiciais, vamos adoecendo o nosso corpo, né? E quando chegamos aqui, às vezes, né, diante de uma gínia na palestra, a gente entra em contato com essa informação, puxa vida, quer dizer que isso não é o mundo lá fora, isso sou eu, né? Porque a gente tem a tendência mas o mundo é perigoso, como é que eu vou deixar meu filho seguir a vida dele? Ele pode ser influenciado por outras pessoas e não confio naquilo que eu possa transmitir e que ele é um espírito que vai ter que vivenciar as próprias situações, né, Gínia? Como é que a gente conversa com as pessoas no sentido de mostrar, olha, a sua visão, né, isso que você fala, é que está criando esse mundo seu exterior tão perigoso, né, às vezes, para você. É muito importante a gente viver o aqui e agora, o hoje. Ou muitos vivem no passado, outros já estão acelerados.
Eu fico impressionada quando a gente abre uma notícia, por exemplo, pessoas que estão estocando comida com medo do fim do mundo. Pessoas que estão estocando alimentos porque se vier de novo uma nova bactéria, um novo vírus, né? As pessoas estão querendo, de certa forma, que o material supra o que é espiritual. Vivemos numa cidade onde tem um grande número de servidores públicos, mas tem servidor público fazendo tratamento psicológico porque tem medo que o emprego dele venha a acabar, que venha a mudar alguma legislação. Ou seja, a gente está trabalhando com pessoas que estão criando situações, elas estão crescendo esses monstros da alma, né? Estão virando monstros dentro de si, e você vive uma realidade paralela. Viver o aqui e agora, você conversar, falar sobre o seu problema é muito importante. A gente sempre indica às pessoas, na casa espírita, procura atendimento fraterno. E o solo sagrado, que é a comunhão, a gente atende pessoas do mundo todo, não só do Brasil, pessoas que ligam de outros países. Lá está meia-noite, aqui está meio-dia, e a gente está falar, se ouvir, essa escutatória ou essa autoescutatória, esse autoacolhimento, para eu conversar comigo mesma. Mas é importante também que eu fale para alguém de confiança, que saiba me entender, que saiba me ouvir, para eu me ouvir o que eu estou falando. E é interessante que no atendimento fraterno a pessoa fala, ela se ouve e ela se responde. Tá? É igual a mensagem fraterna, a psicografia de Alta de Souza, né? Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Porque às vezes eu fico só pensando, mas não falo. E isso cria monstros na alma, monstros nesse sentido, né? Esse medo que cresce, me abafa como ser humano. Eu não me sinto filho de Deus. Logo, eu acho que tudo vai acontecer comigo. Eu não me sinto protegida, eu não me sinto amada, eu não me acolho. Eu abafo os meus sentimentos, porque eu tenho medo de me expressar. Aí já entram crenças, valores culturais também. Mas dentro da doutrina espírita, a gente fala para a pessoa, fala de tudo que você tem medo, de tudo que está te machucando. E é interessante quando a pessoa, ela chega, ela pensa que não vai dar conta. Quando ela começa, é um fio. E quando ela termina, ela fala, muito obrigada. E a gente fala, nós não fizemos nada. Você só esvaziou o vaso, que Jesus nos pede isso. Não deixa a água parada. Água parada dá micróbios, né? Água, dá lodo, a água parada apodrece. E esses sentimentos parados em nós, eles também, além de adoecerem a mente, o espírito, né, a alma, o corpo, eles também atraem irmãos desencarnados que estão naquela mesma faixa de pensamento vibratória, que estão ali até potencializando a sua dor. Às vezes a pessoa vai ao médico e fala, não tenho nada, mas eu sempre estou indo com alguma coisa, tem alguma dor. Às vezes essa dor é física também, porque já é psicossomática, né? Psicossomática, mas às vezes a dor é na alma e a pessoa não consegue identificar. Não tem nada de questão física ali envolvida. Tudo é espiritual. E quando ele é médium que não sabe o que é mediunidade? É um sofrimento. Aí, é verdade. Essas conexões todas que a pessoa está fazendo, porque é uma caixa de ressonância, né? Aquilo que está ao redor, que ela não vê, às vezes não ouve nem nada, está sendo atraído pelo próprio pensamento dela, né? E aquilo está se amplificando. Em vez dela cortar, fazer essa mudança de chave, essa compreensão, ela deixa a mente devagar e vai se unindo, né? O negócio vai ficando mais amplo, né? E a gente tem visto, assim, nas palestras, nos livros, né? E a gente tem falado também muito aqui no Papo Espírita, porque, às vezes, a gente está tão fechado nos nossos pensamentos, né? É tão novo esse caminho para me conhecer, para entender meus pensamentos, porque a gente vem de uma história de muitos e muitos anos atrás, não só dessa encarnação, né? Engolir sapo, porque é educado, né? Vou usar, não é educado, para não dizer que é pecado, fica uma coisa... Então, determinadas emoções que são naturais de nós ainda, era uma coisa que você não poderia demonstrar. Então, a gente aprendeu muito a reprimir, ou também achar que todo mundo tem que aguentar, né? A gente expressar, botar para fora. Então, esse caminho de olhar para dentro, né, que a gente tem falando de autoconhecimento, reforma íntima, né, que a gente vem falando
gente não, que aqui na doutrina a gente aprende, é um caminho novo que a gente precisa enfrentar. Porque senão a gente fica no mesmo lugar, alimentando esses cenários, né, que vocês comentaram, alimentando um estado de vítima, de não merecedor, né? E assim eu vou perdendo meu sentido de vida, a vida passa a não ter valor, porque eu também não dou para mim o valor que eu deva, né? Então, o culpado é o governo, o culpado é a minha família, o culpado. É mais fácil, né? Mas olhar para dentro é o grande processo, né? E às vezes a gente intelectualiza tudo, a gente justifica tudo no racional, porque a gente não aprendeu a trazer dos pensamentos para a nossa prática. Que você falou, né, Ana? Também a gente, na doutrina, nós somos estimulados, a gente também se sente assim, né, muito motivado a querer compreender. E querer compreender significa ampliar conhecimento, né? Então, a gente é um devorador, né, da literatura, mas se esses conhecimentos é só bagagem intelectual, também não serve de nada. Se não nos conecta, né, com a nossa realidade, se não nos serve, né, para a gente melhorar a nossa condição de vida, eu acho que não tem muita utilidade, né? Ele tem que servir ao espírito, não o contrário, não serve para a gente só repetir palavras bonitas, né? Agora, a gente está começando a caminhar aqui para o final, e eu queria que a Gínia falasse para nós a receita, a gente está falando aqui, como é que a gente se observa, o que está acontecendo no nosso entorno e tal. Mas eu que estou com mente agitada, aliás, eu estou com a mente em desabalar a carreira. Eu não tenho como parar esse trem que está desgovernado. E eu estou com as minhas emoções, uns altos e baixos, e eu não consigo um equilíbrio mínimo. Porque muita gente está assim. Mas o que nós buscamos aqui, né, e o que a gente quer trazer para quem nos assiste, é claro que a vida sempre vai trazer os altos e baixos. Não tem como, se alguém aqui tem a esperança de que deveria viver uma vida perfeita, né, Miriam? Ana, eu acho assim, a vida não traz os altos e baixos. A gente é que encara e reage nos altos e baixos, Mas sabe? nós vamos viver situações. Até aquelas pessoas muito iluminadas viveram situações. Só que a forma como elas interpretaram e deram uma resposta a isso foi muito mais equilibrada do que aquilo que a gente consegue, né? Então, como lidar com o mundo que está aí, que é um mundo que é desafiador, é um mundo que, como a gente falou, ele tem guerras, ele tem fome, ele tem violência, ele tem desemprego, ele tem maldades. Então, como que a gente transita buscando um equilíbrio interno que nos sustente? É interessante que às vezes você quer entender uma coisa que é para sentir. É verdade. Esse é o primeiro passo. O que não está entendendo, sente. Temos uma centelha divina dentro de nós, essa chama espiritual, essa semente que está plantada em nossa consciência. Então, eu preciso entrar em contato comigo. É trabalhoso lidar com os nossos problemas. Por isso que a gente pega o do outro. Que do outro a gente dá mentoria, dá consultoria na vida do outro. Sim. Né? Porque é fácil, né? Agora, cuidar da nossa... Dar conselho para o outro é fácil. Né? Por isso que a gente dá mentoria facilmente, né? Gratuitamente. Então, cuidar da gente é trabalhoso. A vida é algo muito mais do que o que eu vejo, o que eu toco. A vida é para ser sentida. E para fazer sentido em nossas vidas, eu tenho que colocar Jesus. Ele é só uma figura ou ele faz parte do meu dia a dia? Jesus é algo que eu leio ou que eu vivo? Mas a gente não consegue viver ainda tudo que Jesus ensinou. Mas eu preciso refletir nessa verdade. Que verdade é essa de Jesus que liberta? Eu preciso saber disso. Porque a verdade de Jesus para libertar, a gente precisa refletir sobre ela. Porque se eu ler a vida toda de Jesus, os filmes estão aí. A literatura é imensa em todas as religiões. Mas se eu não procurar entender quando ele falou, vinde a mim, é um convite amoroso. Todos aqueles que estão sobrecarregados, aflitos, parará, que eu vos aliviarei. Há um alívio aí.
mas eu preciso ir até ele. E às vezes eu estou parada querendo que venha até a mim. Então eu preciso esse ide, marchai, buscai das bem-aventuranças que Jesus nos deixou. Então, na prática, como é ir a Jesus? Jesus está em mim. Então, primeiro eu preciso buscar em mim. Eu tenho que querer. Sabe? Eu preciso buscar em mim, sentir que eu preciso dessa ajuda. Não é porque o outro está me mandando no atendimento fraterno que eu vou. Eu preciso desenvolver isso que eu preciso. A reflexão, que ela é trabalhosa. Eu preciso me conectar com o que eu acredito. Às vezes a pessoa está assistindo esse vídeo, ela não é espírita. Você não precisa vir na casa espírita. Tem algo dentro de você que você precisa conectar. Eu preciso viver o real com o ideal. Às vezes a gente vê muita gente vivendo um século à frente ou um século passado. E o mundo de hoje está desencadeando. Eu preciso falar de minhas dores. É uma profilaxia, né? Que um passo a passo, eu estou me prevenindo. Agora, se eu já cheguei no estágio, talvez eu preciso de outras ferramentas. A psicologia, essa ciência maravilhosa, né? Trabalhar a psique. Eu preciso de medicamentos, talvez sim. Eu preciso vir na casa espírita, fazer um trabalho das minhas energias, a questão das obsessão, dos irmãos que estão desencarnados, também preciso. Mas isso vai dar aceitação de cada um. Primeiro passo, se ver como espírito imortal, filho de Deus, que você é tão abençoado quanto o outro, aprendiz da vida. É tão bom quando a gente conhece uma pessoa que tem 90 anos, ela fala, ainda quero viver mais 20, ainda estou aprendendo. Você se colocar como aprendiz, como filho de Deus, já é um dos primeiros passos para você encontrar essa conexão. Ah, vou precisar de outras ferramentas? Passe na casa espírita, palestra espírita, livros espíritas, tudo isso ajuda. Mas se eu não aceitar e não me reconhecer como um espírito em formação, como um corpo que vai ter validade, isso tudo vai passar. Eu venho aqui só para uma rotina. A oração sempre é a primeira conexão, porque ali eu me vejo frágil, mas não como algo que vai ter fim. Não tem fim. Eu acho que isso é uma das maiores belezas que eu acho na doutrina espírita. Não tem fim. Minha avó se foi, mas eu sei que estarei com ela. Se meu pai se foi, estarei com ele um dia. Essa certeza que a vida continua, da imortalidade, essa incerteza que Deus é Pai, isso já me dá uma tranquilidade no hoje, que tudo passa. Tudo passa, isso é importantíssimo. Né? Sim. Isso me faz pôr o pé no chão aqui, viver o aqui e agora. Ah, Gínia, tem momento que você desequilibra? Claro. Uhum. Tem momento que você cai? Caio. Mas eu aprendi na doutrina espírita que eu vou cair. Eu não posso permanecer Exato. lá, estendido ao chão, caído. Ou ter a desesperança. Essa parte da esperança, ter serenidade junto com esperança, é algo que nenhum medicamento vai nos dar. É uma construção do espírito. Do espírito. Eu posso começar hoje. Aí vem o pensamento, que é a fonte criadora. Já começar a me sentir assim. É um trabalho. É trabalhoso? Sim. É para uma vida? Para várias. Mas eu posso começar hoje. Construir o meu futuro do amanhã. Isso é libertador. Porque a gente pode viver hoje uma vida muito triste, tendo tudo material. E viver uma vida muito, muito insatisfatória. E às vezes a gente pode ter uma vida materialmente muito desafiadora e ter uma satisfação interna de estar cumprindo com aquilo que se espera, tá com a consciência tranquila, eu estou fazendo o meu melhor. E aí você se blinda, né? Porque mesmo que todas as adversidades estejam com você na sua vida, a gente conhece pessoas assim, né? Que você observa e fala, meu Deus, eu no lugar dela, eu não conseguiria ter esse ânimo de viver e de enfrentar as coisas. Então, a mente dessa pessoa está mais calma que a minha. Que às vezes estou materialmente muito bem provida, porém estou com medo de perder tudo, estou com medo do futuro, estou com medo de abrir mão de alguma coisa, né? E eu não estou em paz, né? Isso mesmo. Começamos falando aqui sobre tempestades da alma, do coração, né? Da vida.
E a gente traz a mensagem de Jesus, igual a parábola dele, acalmando as tempestades, que Jesus acalma as tempestades. E é interessante toda essa mensagem consoladora, eu crer. Porque às vezes a gente acha tão bonito o outro praticando a espiritualidade, mas você não se vê um ser espiritual. Nós, antes de reencarnarmos, tivemos uma programação existencial, que lá nós colocamos algo de divino para executar aqui. Uma missão, por menor que seja. Aí eu reencarno, esqueço e vou para outro caminho. Às vezes essa minha aflição é porque eu estou no caminho que não era para estar. Às vezes pode ser até a profissão. Às vezes você quer tanto trabalhar na área da medicina, mas você pediu algo ali para trabalhar com a manufatura, algo criativo, que não é com a ciência do corpo, né, ou da alma. Isso é interessante porque a gente vê muita gente vivendo conflitos, mas fala, é por causa do salário. Isso não vai me satisfazer. Você pode ganhar 1 milhão que você não sabe o que fazer com esse 1 milhão. 1 milhão, né? Isso é muito interessante. O que foi que nós prometemos lá? Pede essa conexão com a espiritualidade, ela virá. Como tem lá no livro Coragem, de Emmanuel, essa resposta virá através de um livro, de uma leitura, de um sonho. Os sonhos é tão importante que trazem mensagens espirituais. Todas as noites a gente dorme e sonha. Então, todas as noites eu vou lá me conectar com o mentor para trazer essas informações. Como isso é interessante, a gente não faz uso disso, é gratuito. A gente tem que estar predisposta, né? Tem que querer. Dormir e sonhar é gratuito. Exato. Eu preciso me conectar antes de dormir com esse mentor para poder ter essas respostas. São as respostas da vida para acalmar as tempestades. Fantástico, né? Sim. Miriam, obrigada, Gínia. Eu que A agradeço. gente espera ter colocado aqui para vocês várias formas, né, da gente buscar um equilíbrio maior, da gente acalmar essas tempestades, esses conflitos internos que a gente sabe aqui, né, trabalhando na Casa Espírita, como chegam pessoas com um verdadeiro desespero para se acalmarem, para buscarem uma vida menos ansiosa, uma vida mais equilibrada, melhores decisões, botarem a cabeça no travesseiro, descansarem, né? Muita gente vive num ritmo, E é né, tão Miriam? grande essa demanda que temos grupos específicos para que essas pessoas participem, né? Uma terapia de grupo, vou chamar assim, para que as pessoas com essas mesmas ansiedades se ouçam, né? Perceba como é que o outro... Qual né? é a terapia? É o grupo acolher, Grupo acolher, o grupo viver, né? Exato. Grupo Acolher e Viver. E tem o grupo da dependência química Dependência também. química. Isso. Segunda, quarta, quinta e sexta Sexta. aqui na casa. Nossa, quase todo dia. 19, 30? 19 horas. 19 horas, se você chegar aqui na Comunhão Espírita de Brasília, 604 Sul, para quem mora em Brasília, procurar um desses grupos, você vai ser atendido na hora, né? Tem Isso, uma a condução, Ruth Daia e recepção, as meninas isso. estão de braços abertos. Já participei, muito bom. Acolhedor Muito mesmo. E também, né, Gínia, o atendimento fraterno pode ser online, através do e-mail atendimentofraternocomunhão@gmail.com. Você pode pedir um atendimento, um atendente vai entrar em contato com você, senão você vem até a casa aqui ou na casa espírita aí da sua cidade. Muito importante que você comece esse trabalho, se você quiser realmente trabalhar seus conflitos internos, acalmar suas tempestades, que é o tema do nosso programa. Se você gostou, compartilhe, dê seu like, comente com a gente e não deixe de se inscrever no canal da TV Comunhão. Nós vamos ao ar todas as quintas, às 18h45. Muito obrigada, Gine e Miriam. Muito obrigada a vocês. Gratidão a todos. E deixar para o pessoal, qual a tempestade que você estava passando hoje? Como ela começou? Ela terá fim, depende de você. É isso mesmo. Isso. Obrigada, gente. Até a próxima.